O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente está escutando o Evangelho segundo São Marcos, aquele momento que Jesus parou de ir junto com o povo e ficou conversando, ensinando só aqueles 12 que ele tinha escolhido, os 12 apóstolos que ele escolheu. E aí ele começa a ensinar eles. Semana passada a gente viu como eles estavam brigando quem era o maior. E Jesus alertou eles contra essa tentação do poder, de querer ser mais que os outros, de querer mandar nos outros, de querer ser o maior de todos. Ele ensinou que a gente tinha que ser pequeno como uma criança para entrar no reino dos céus. Hoje Jesus ensina uma outra coisa para os seus discípulos. Ele ensina eles a não se apegarem nas coisas, não quererem ser donos de tudo, se adonarem das coisas sem compartilhar com os outros. A gente escutou aquelas palavras duras de São Tiago, falando contra aquelas pessoas ricas que vivem no luxo e não dão um salário digno para os seus trabalhadores, né? De certo modo roubam dos pequenos, dos pobres, para terem mais luxo, acumularem riquezas. E São Tiago fala muito duro disso. Vocês são como aqueles porquinhos que a gente vai engordando eles, engordando, e um dia a gente chega com uma faca e mata o porquinho, porque ele já está gordo, já está bom para fazer, né, um almoço com ele. Tá? Então vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês estão engordando para o dia da matança. Uma chamada de atenção muito forte para eles. Mas não é só das coisas do mundo, das coisas físicas que a gente é apegado. Às vezes a gente é apegado também e não compartilha as coisas de Deus. Então a gente guarda as coisas de Deus só para nós e não compartilha com os outros. A nossa fé, a graça que a gente recebe na igreja, a gente guarda só para nós. Não acolhe os outros, não compartilha com os outros.
e muitas vezes coloca dificuldade. Me lembro de uma palestra que eu escutei de um jovem que antes não acreditava em Deus, mas depois começou a acreditar e quis entrar em alguma igreja. Aí ele foi lá na igreja dos batistas. Aí chegou lá, receberam ele de braços abertos. Bem-vindo, irmão, seja um de nós somos uma família, você é o nosso novo irmão, seja bem-vindo. Ele ficou lá um tempo, depois não sei o que ele se desentendeu e foi para outra igreja, né? Não sei, Assembleia de Deus, uma dessas. E aí, quando chegou lá, também receberam ele de braços abertos. Bem-vindo, irmão. Olha, toma aqui um dos cargos que a gente tem aqui, para você ajudar na igreja, colaborar conosco. Mas ele também ali de alguma coisa que ele não concordou e tal, e ele disse assim, vou tentar entrar na igreja católica. Aí ele foi numa paróquia, e entrou na secretaria, e disse assim, eu quero falar com o padre, porque eu quero me converter, quero ser católico. E aí a secretária falou assim, o padre está de viagem, não tá aí, não pode te atender. E para você falar com o padre tem que marcar a agenda e daqui a 2 meses está liberado. Assim que ele foi recebido na igreja católica. Então, quantas vezes a gente não acolhe os outros, a gente guarda a fé só para nós? Quantas vezes o Papa tem falado disso, né? Que as paróquias têm que se converter. O que é converter? Quer dizer, mudar o coração. Para a gente não ser um escândalo. Você sabe o que quer dizer a palavra escândalo? Escândalo é uma pedra que você tropeça e cai. Tem uma pedra, você está caminhando, tem uma pedra no meio do caminho, aí você tropeça nela e cai no chão. Essa é a pedra de escândalo. Então, Jesus diz assim, cuidado para não ser uma pedra de tropeço para os pequenos que acreditam. O que é os pequeninos que acreditam? Não é só as crianças. É toda pessoa que está começando um caminho na fé, que está começando a se aproximar de Deus. A fé dela ainda é pequena, ainda é fraca, mas ela está começando. Então, como a gente deve ser delicado com as pessoas que estão começando o caminho? Não encher elas de compromisso. Às vezes chega uma pessoa que quer entrar na igreja, começa a participar, e a gente já diz assim, não, tem que mudar de vida, antes de entrar aqui, tem que mudar de vida, tirar esses pecados que você tem, esses defeitos, aí quando você não tiver mais defeito nenhum, nem pecado nenhum, aí você pode entrar. Aí a gente pergunta, é assim que Deus nos trata? É assim que Ele trata a gente? Ele diz assim, eu não quero saber de ti quando você tem algum pecado, só volta aqui para a minha presença quando você for perfeito. Deus não trata a gente desse jeito. Quando Jesus fala do pai, né, aquela parábola do filho pródigo, o filho que andou longe da casa do pai e ficava cuidando lá do chiqueiro, e aí ele volta para a casa do pai, todo com a roupa toda rasgada, todo sujo. O que o pai faz? Olha ele lá longe, sai correndo, dá um abraço naquele filho. O pai não diz assim, você está cheirando a porquinho, então vai lá tomar um banho, depois eu te dou um abraço. Não, o pai lá e deu um abraço nele, do jeito que ele estava todo sujo, todo esfarrapado. Por quê? Porque quando a gente mostra amor para alguém, aí a pessoa diz assim, eu vou mudar porque eu recebia amor.
Quantas vezes numa casa vem uma pessoa queixar, né? Ah, que meu marido bebe e tal. Eu digo assim, o que eu faço, padre? Eu sempre digo, dá muito carinho, muito amor para ele. Não entra, quando chegar em casa, não fica ralhando com ele. Ah, você foi lá de novo, lá no boteco, olha aí, chegou todo bêbado em casa, cheirando a cachaça, não sei o quê. Não, trata com carinho, trata com amor. Faz que ele se sinta feliz dentro de casa, com as pessoas que ele ama, com a sua esposa, com seus filhos. Quando se sentir amado, ele vai dizer assim, puxa, eu tenho tanta coisa boa aqui dentro de casa, eu vou estragar tudo isso? Por causa de uma bebida, por causa... Não vou estragar tudo isso, essa felicidade, essa alegria que eu tenho aqui. E aí a gente começa a mudar de vida. Primeiro vem o amor, depois vem a conversão, a mudança. A mudança vem por causa do amor que a gente recebeu. É assim que Jesus nos tratou. Jesus morreu por nós na cruz, como diz São Paulo, quando a gente ainda era inimigo dele. Porque olha o jeito como a gente tratou Jesus. Chicoteou, botou uma coroa de espinhos na cabeça dele, pregou ele na cruz. A gente tratou muito mal Jesus. E no entanto ele nos amou e deu a vida por nós. Entregou a vida por nós, porque nos ama, mesmo a gente tendo feito tanta maldade com ele. Então é assim que Jesus ensina a igreja: não guardem a fé só para vocês, recebam, acolham as pessoas do jeito que elas vêm, depois elas vão mudando de vida. Papa Francisco diz assim, a igreja é como um hospital de campanha. Vocês sabem o que é hospital de campanha? Quando tem uma guerra, eles montam uma barraca e fazem um hospital dentro da barraca. Agora na Covid, teve muito lugar que fizeram um hospital de campanha, montaram umas tendas para atender as pessoas. Então ali você recebe a pessoa do jeito que ela vem. Vem um sujeito lá ferido de bala, ferido e tal, machucado. Você não fica perguntando muita coisa para ele. Primeiro atende, salva a vida dele. Depois, os detalhes a gente vai arrumando com o tempo. E é assim que Jesus quer que seja a igreja. Não quer que a gente fique guardando as coisas para nós, mas quer que a gente compartilhe com os outros. Eu me lembro, a minha avó, quando a gente era pequeno, ela via os brinquedos da gente tudo espalhados no chão. Aí ela dizia para nós: vocês têm que ser como como o filho da minha amiga, que chamava Regis. Ela dizia: vocês têm que ser como o Regis. E a gente perguntava: como é que o Regis faz, vó? O Regis tem todos os brinquedos guardadinhos lá no quarto dele, e ele não empresta para ninguém, não deixa ninguém brincar com os brinquedos dele. Aí eu ficava escutando isso e eu disse assim: eu não quero ser que nem o Regis, não. Para que serve você ter um monte de brinquedo guardado num lugar se você não deixa os outros brincarem? Não compartilha, não brinca com os outros? Então a gente deve ser assim, não como o Regis, mas como Jesus, que quer compartilhar, que quer que todo mundo conheça a fé, e quer que ninguém encontre uma porta fechada quando busca a Deus. Vamos pedir essa graça, que as nossas paróquias, nossas comunidades sejam sempre de braços abertos para receber a todos, os pecadores, os perdidos, as pessoas desorientadas, todas as pessoas, e que a gente seja esse abraço do Pai para todos os nossos irmãos e irmãs.